Fala galera focada, meu nome é o Time Brasil e vamos começar mais um Especialista em Foco. Hoje com um convidado muito especial. Hoje Dr. Arthur Curtarelli, cirurgião vascular, estará com a gente. Então tenho certeza que será uma live muito bacana. Vou convidá-lo prontamente aqui para a nossa conversa. Olha aí, rapaz. Fala, é o time. Ô. E aí, irmão? Tudo Tudo bom? bem, cara? Boa noite. Boa noite. Tá me Prazer vendo bem aí? imenso, cara. Tá ótimo. Bom, pra turma que não me conhece, eu sou cirurgião vascular, trabalho aqui em São Paulo, numa equipe grande de cirurgia de alta complexidade, mas nasci no Paraná, numa cidade chamada Pato Branco. Aí depois que eu falo isso, começa, né, as piadas, assim, tal, Pato Branco, a Bozena, o Daí. Eu nasci lá, cara. Meu pai é cirurgião geral também, né? Então eu venho de uma família cirúrgica, assim. E aí ele era cirurgião concursado do estado, e trabalhava em Curitiba e foi deslocado para Pato Branco. Daí que ele conheceu minha mãe e tal, então eu nasci lá. Mas fiz medicina em Curitiba e logo que eu formei, eu fui servir o exército e aí servi o exército como tenente médico. E para a galera que faz medicina, que está acompanhando aqui o canal, cara, essa é uma experiência incrível, recomendo para todo mundo, se vai ser cirurgião, se vai ser clínico. Pô, isso mudou minha vida, cara, mudou a forma como eu penso, as minhas atitudes. Vale muito a pena. Depois a gente até pode bater um papo sobre isso. Terminei o exército, eu queria ter ficado mais um ano, meu, porque eu servi no interior do Amazonas, lá numa cidade bem pequena, servi num batalhão de fronteira e queria ficar mais um ano, tava animadaço, assim. Puta, tinha conseguido engajamento para ir pro Haiti, ia acontecer. Mas eu tava com a vaga garantida, né, Trancada. trancada. E aí, se eu ficasse mais um ano, eu perdi a vaga. Daí amarelei, falei, vou voltar, cara. Foi tão difícil de passar, né? Vou jogar fora agora, né? Apanhei tanto para passar. E aí voltei. Daí fiz meu treinamento de cirurgia geral na Unesp. A Unesp é a Universidade Estadual de São Paulo. E ela, para não virar um campus único, o governo do estado dividiu a Unesp em várias faculdades. Então, cada faculdade fica numa cidade do interior. E isso pulverizou e povoou o interior do estado de São Paulo. Né? Uma grande sacada aí do governo. E medicina fica numa cidade chamada Botucatu, que é uma cidade pequena ali, tem 120 mil habitantes, mas que acabou virando uma cidade universitária. E, cara, fiz 2 anos de cirurgia geral lá. Naquela época eram 2 anos, né? Agora, Naquela é, época não. Você fala assim, parece que a gente é velho pra caramba. Pera aí, porra. Agora que agora mudou. que É mudou, coisa é. nova. Então. Eu tô com 25 anos, né? Então tô super novo. Naquela época eram 2 anos, daí prestei vascular lá na Unesp mesmo, que é um grande centro formador, né? Você conhece Botucatu, é a escola que escreve o livro de referência para a prova de título, do professor Maffei. E aí fiquei mais 2 anos lá, aprendendo cirurgia vascular. E a gente tem o R5, né? Agora vai mais longe ainda. Então, para a galera que está querendo cirurgia vascular, aí a formação está bem extensa, chega a bater R7, dependendo da formação, né? E aí o R5, nova prova, novo concurso, daí prestei lá, queria muito ficar, e prestei em São Paulo, e para viver novas experiências, conhecer outros serviços, acabei vindo para o Dante Pazanese, que é aí depois do INCOR, o segundo maior centro cardiológico da América Latina, né? Um lugar gigantesco. E passei um ano ali aprendendo cirurgia endovascular. E aí acabei não voltando para Curitiba, fiquei em São Paulo, fui absorvido pelo mercado e tô por aqui ainda, cara, produzindo conteúdo, estudando mais, com novos planos aí para 2022. Estamos Pensa só em começando. voltar? Você pensa em voltar ou a ideia é ficar em São Paulo mesmo? Putz, cara, a minha proposta inicial era voltar, né? Fazer a formação e voltar. E aí acabei sendo absorvido pelo mercado. A minha noiva é do estado de São Paulo, então a gente acabou ficando por aqui, né? Que tá mais conveniente, porque ela é do interior. Então, para ficar no meio termo, né? Não dar briga, não acabar o casamento, a gente ficou em São Paulo. Aí facilitou para as duas Ah, famílias, né? ah, ó, em breve, a gente vai começar a já ter escopo para algumas estatísticas. Acho que você, sei lá, deve ser o quase 30º convidado. E tem uma coisa que a gente já percebeu, cara.
a família, cara, ela faz total diferença nessa hora, né? As Pô, pessoas, às demais, vezes, cara, com certeza. elas ficam viajando que, a faculdade, isso e aquilo, e o mercado, porque o mercado em tal lugar, o mercado em outro lugar, e quase todo mundo que a gente conversa toma a sua decisão de morada, de vida, muito mais por questões familiares, assim, até é uma amostra pequena, obviamente, mas a grande maioria, você vê, você rodou alguns locais e você até então teve inserção? Teve, mas teve família, teve tua noiva, tem uma questão a mais, né? Não é só trabalho, não é só Não tem jeito, né, oportunidade. cara? A vida vai além disso, né? Não tem jeito. Se você perguntasse assim, me conhecesse há 10 anos atrás, eu era um quinto, sexto anista, daqueles ratos de centro cirúrgico que fica lá instrumentando, virando noite, sabe? Esses caras, você deve ter sido um desses, né? Ô, deixa eu entrar, deixa eu instrumentar essa cirurgia. E meu plano era fazer cirurgia do trauma, entendeu? Eu amava o Dr. Mattox, que escrevia o grande livro de cirurgia do trauma, e eu queria ser o cara do pronto-socorro. Nem pensava em família. E aí os sonhos mudam, né? O time não É. tem jeito, cara. E a vida vai te levando, os sonhos vão mudando. Muito E interessante isso. teu pai, como cirurgião geral, em algum momento interferiu em alguma coisa? Teve alguma ou não? Cara, minha família é uma família de médicos, assim, sabe? Tios, primos, todo mundo é médico. Então, você tem duas opções quando você vai prestar vestibular, né? Ou você vai ser clínico ou você vai ser cirurgião. Médico você vai ser, entendeu? Não tem outra opção. Então, para medicina foi fácil de definir, assim, escutando medicina a vida inteira em casa, papo de mesa, médico só fala disso, né? E na decisão da especialidade, não, cara. Ele sempre me deixou muito à vontade para tomar a decisão. Mas, por incrível que pareça, eu sempre soube que iria para uma carreira cirúrgica, cara. Massa, massa. Você chegou a acompanhar ele na época da faculdade? Bastante, Bastante, né? bastante. É, você vai, né? Você vai junto, não entende nada, né, cara? Putz, eu lembro a primeira É. vez, meu, que fui assistir uma cirurgia. E ele é cirurgião geral, mas meu tio é cirurgião cardiovascular. E ele foi auxiliar Hum, meu tio, cara, como segundo auxiliar numa cirurgia, e era uma Revasc. E aí a primeira vez que eu senti o cheiro, cara, do bisturi elétrico, cara, me deu um mal-estar, uma gastura, e tive que ir pro vestiário. Fui lá pro vestiário, eu acho que era a primeira anista, cara. Fui pro vestiário, passando mal, assim, deitei aquele banquinho de madeira de vestiário de é, centro cirúrgico antigo, né, cara? botou a mão Passando. na cabeça assim. Meu Deus, que cheiro horrível. E aquela época também lavava a mão com iodo ainda, né? Hoje não tem mais iodo, hoje lava a mão com clorexidine, né? Mas tinha um cheiro forte de iodo, assim, no centro cirúrgico, cara. Até gostoso, né? Tenho memória afetiva com esse cheiro, cara. Eu sinto esse cheiro, eu gosto. É. Foi um caso muito parecido também comigo. Meu pai é cirurgião vascular, e aí eu comecei a acompanhar ele, passei mal pra cacete também no início. Ver o E sangue. você ainda sentiu o cheiro do bisturi elétrico, cara. Eu passei mal numa cirurgia de varizes. Na hora que ele começou a fazer os cortes na pele assim e tudo, eu. Meu Deus, que Dali sangueira, né? Puxando a variz. é, É, passa, você não tem vê e jeito. como as coisas vão. E muitos alunos, muitos estudantes ficam um pouco incomodados, achando, eu não tenho como seguir para cirurgia porque eu passo mal no centro cirúrgico, porque eu não aguento. Cara, não é só isso que vai definir isso, É, a grande se maioria adapta, aguenta, se né? adapta, é Cara, tranquilo. o meu professor de cirurgia vascular na faculdade, que era um grande cirurgião vascular em Curitiba, putz, eu tenho uma admiração incrível por ele, é o Dr. Célio Teixeira Mendonça. E ele é diabético, cara, então ele tem que usar insulina, ele tem que fazer controle glicêmico, né? Pô, cirurgia vascular, às vezes a gente se estende em campo, né? Então, pô, se o cara tá assistindo isso daqui, tem algum problema de saúde, pleiteia uma carreira cirúrgica, não é um limitador, Sim, não vejo não, como um fator limitador, cara. Às vezes ele saía, comia uma bala, voltava, enfim, sim, faz as atividades se dele. safava. É, sem certeza. E hoje E, ainda tem e, e assim, né, como checar a glicemia à distância. você decidiu fazer vascular por quê? Qual foi assim a. Cara, eu queria ser cirurgião cardiovascular. Esse era meu rolê, assim, né? Operar Ah, coração, sabe? Aquela época onde Revasc era grande cirurgia, os grandes cirurgiões operavam coração e tal. Então era a minha ideia. E aí, logo no começo da faculdade de medicina, acompanhei cirurgia vascular,
até que eu vi uma cirurgia de carótida, meu. Daí, ali, o jogo mudou, assim. Foi game changer pra mim, cara. Cirurgia linda, meu, rápida, efetiva. A retirada da Anatômica. placa, anatômica. Eu falei, cara, não acredito que esse cara fez isso em 40 minutos, cara. Que coisa linda. E aí eu olhava aquela placa, assim, em cima da gaze, né? Naquela época não tinha celular de foto, né? Mas hoje acho que eu teria gastado toda a memória fotografando. E eu achei incrível, cara, aquele negócio. E depois vi a paciente no ambulatório sem sintoma neurológico. Eu falei, cara, que incrível, vou fazer isso. E ali que eu comecei a caminhar para cirurgia Ou, vascular, assim. ou seja, se você tivesse entrado num fêmur fibular, talvez hoje você fosse um. Urologista, né? Acho que não ia ter rolado fazer Ia vascular, ficar ali cara. 10 horas, aí ela entupia no outro dia, o cara. Aí você Ia fala, para Deus é amputação, né? mais, eu vou fazer mastologia. Cara, isso tem muito a ver. Eu acho que eu tive sorte, assim, que eu comecei ganhando na cirurgia vascular, né? Sim. E a cirurgia foi bem, né? O paciente podia ter acordado plégico, por exemplo. E aí É... eu ia ter um outro sentimento em relação à especialidade, né? Sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. Mas eu comecei ganhando, foi sorte, velho. Lud, que é uma seguidora da gente aqui, que tá sempre assídua, ela tem muita vontade de fazer vascular. Ela mandou uma pergunta aqui. Como é que Legal. você se relacionou nos seus anos de cirurgia geral, a partir do momento que você definiu que ia fazer vascular? Ou mudou alguma coisa, não mudou nada? Você continuou com o mesmo tônus? Como é que você lidou com esse período da geral, assim? Ô, Lud, prazerzão, né? Valeu pela pergunta. Então, quando eu entrei em cirurgia geral, aqui em São Paulo, as residências têm um perfil muito característico, que são residências de especialidade ao time. Então, você não entra, eu sou da geral. Não, você vai rodar por estágios. Então, um mês você roda com o time de uro, no outro você roda com o time Uhum. da plástica. E você é R1 da especialidade. Então, você faz o papel, toca a enfermaria, Sim. instrumenta, tudo para essa especialidade. Então você acaba passando por todas e tem uma grande chance de trocar e mudar a tua opinião. Esse é o ponto bom. O ponto ruim é que você acaba operando menos geral mesmo, assim, Sim. sabe? Você não sai, putz, barrigueiro, o cara do trauma. Não, não é esse o perfil. O perfil é mais um profissional que já caminha para subespecialidade, né? E aí eu me dei muito bem também, tive muita sorte, Lud, porque eu conheci outras coisas da vascular que eu não conhecia que me fortaleceram a decisão, que é a angioplastia. Cara, não fazia Hum. ideia que rolava angioplastia em cirurgia vascular, achava que era cirurgia aberta. E o Doppler, que foi também um Hum. ponto de convecção extraordinário da minha carreira, assim. Eu olhei e falei assim, cirurgião fazendo ultrassom, cara. No primeiro momento eu achei, putz, não gostei, assim, achei, não é para isso que eu tô aqui, né? Eu quero operar. E depois fui entendendo que aquilo, cara, é um grande filão de mercado que abre um É. campo gigantesco, tem uma remuneração excelente, uma qualidade de vida. E aí, a partir do R2, eu percebi isso. Até foi um R+, que me deu esse insight. E aí, me deu um reforço positivo em fazer vascular, na verdade. Assim, não mudei de ideia. Acabou me fortalecendo. Você percebeu que as coisas se somaram, né? Você já tinha um tesão cirúrgico e aí você descobriu que tinha hemodinâmica, você descobriu que tinha o ultrassom, as coisas foram ganhando mais pontos positivos. Caminharam pro melhor dos mundos, assim, né? Foi muito bom. Então, não Show. mudei de ideia. Mas é muito comum, assim, o cara entrar no R1 querendo uma coisa e mudar, né? Não tem erro Sim, nenhum, né? Acho que não sei se eu consegui sem responder a dúvida. pergunta dela aí, ou se Não, eu acho é que isso sim. mesmo. Eu acredito que sim, porque tem aquela a vivência, né, da pessoa antes de entrar na geral. Às vezes o cara entra na geral sabendo que quer uma determinada especialidade, né? E tem o cara que entra aberto a tudo, né? Meu caso, eu sabia que eu queria vascular Não também, tinha como, então né? eu passei Ia ser pela expulso de geral, casa. não jantava. Você tinha Eu duas passei opções, ou você pela fazia arterial ou você fazia venoso, né, no vestibular também. Não ia ter outra opção. daí na época da geral, assim, eu sabia que eu queria vascular e eu estava desfrutando, mas assim, por exemplo, cirurgia por vídeo, eu não corria muito atrás para Não, fazer, né? porque eu vou fazer vascular, não vou É, operar vídeo nunca, deixa quieto, vou operar que eu puder de cirurgia aberta mesmo, que para mim era meus colegas que queriam uro, eles se esforçavam bastante para fazer bastante vídeo, para já ir pegando a mão e tudo. Então tinha algumas mudanças, mas nada também demais. Não foi nada é. muito.
O que Agora você rola tocou num aqui, ponto. cara, é, talvez esse seja um ponto que ela queira saber, assim, é quando você passa na especialidade que você pleiteia, aí o tempo fecha, entendeu? Quando entra um R1 novo, por exemplo, o que esse R1 vai fazer? Ele vai fazer vascular. Ah, Então, pronto. Agora, ah, entendeu? É o R1 que quer plástica. Vamos levando e tal, dá uma aliviada. Agora, se você quer vascular, tá rodando no estágio, você vai ter que dar o sangue lá dentro. E isso acontece na entendi. uro, acontece em todas as especialidades. E não adianta chegar em cada rodízio e mudar, né? O cara chega Não, na não, porque Uro os e. R+, são tudo amigos, né? Não tem Entendi. como. Isso é bem marcante, cara, que é algo diferente, assim. Claro, cada lugar tem a sua realidade, mas, como você falou, eu acho que centros menores, né, a formação de cirurgia geral, ela tende a ser mais geral e menos especialidade, né? Centros USP, né, Paulista, Unesp, pelo que eu tenho visto, assim, é muito uma vivência de várias especialidades, você vive uma rotina, né, da sub que, via de regra, em locais menos, como é que eu vou dizer, não vou dizer desenvolvidos, mas com estruturas um pouco menores, a vivência, na geral, ela é mais direcionada, como você falou, a cirurgia Sem geral, dúvida, cara. trauma. Imagina o número de pessoas que tem para operar um apêndice no HC da Unesp lá. Pô, vai até o R5 da videolaparoscopia, saca? Que o cara também quer operar o apêndice por vídeo, então pro coitadinho do R1 operar é dureza, né? Então esse eu acho que é um bom termômetro, assim, para você entender a especialidade. Perguntar lá pro R que você quer fazer quantos apêndices ele operou na geral dele, quantas hérnias inguinal ele operou, né? Como é que é a divisão de fechamento e abertura de parede. E aí você consegue ter um termômetro interessante para saber, pô, essa é uma especialidade onde eu vou sair muito mais barrigueiro do que especialista. Sim, E vice-versa, né? E, cara, na perfeito. boa, não tem nem certo e nem errado. São Não, não tem não. formações diferentes, né? Coloca o cara em mercados diferentes. Uhum, concordo. E sua rotina hoje, Arthur, como é que é? Conta aí um pouquinho pra gente, como é seu dia a dia hoje. Você tá morando em São Paulo, como é que... tua segunda a sexta, assim, como é que é dividida? Legal, cara. Eu não paro em casa. Daí acabou, é isso. É isso. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Cara, eu trabalho só com cirurgia vascular hoje e eu tenho a felicidade de trabalhar em todas as áreas, né? Então, cirurgia vascular é muito grande, né? Você sabe disso, tá na mesma que eu. Então, a gente tem aí, sei lá, 4 grandes áreas, exames, né? Ultrassom, aí tem o arterial, tem o venoso e tem o trauma. Acho que é isso, né? As emergências por si. E eu tenho a felicidade de trabalhar em todas elas. Então, eu faço a minha agenda de ultrassom num grande laboratório, isso é excelente, porque eu tenho um dia mais tranquilo, um dia de radiologista, tomo um café, bato um papo, faço, né, a minha agenda ali, chego em casa mais cedo. Então, esse é um dia bom, assim. Eu tenho o dia onde eu vou para a hemodinâmica, faço os casos mais complexos junto com a equipe. Nem sempre eu sou o cirurgião principal, mas muitas vezes estou de primeiro auxiliar, participando da decisão, participando dos cateterismos, endopróteses, que é muito interessante, é engrandecedor, porque você está tendo contato com dispositivos novos a cada momento, técnicas novas a cada momento. Esse é o dia que eu não volto para casa, porque às vezes complica, né? Você vai até a UTI, a perna ocluiu, tem que trazer de volta, então esse é o dia que você vai fazer catéter, né? Então o hospital liga o tempo todo, a nefro aciona muito para fazer acesso para eles na UTI. Aqui em São Paulo tem essa característica. Quem faz acesso para diálise, catéter, Shire, central, pique, é tudo avascular. Então os caras acionam muito a gente, né, para ir resolver. Eu A tenho dia de... tendência aqui é essa também. É essa, né? E faz sentido, né, cara? Ah, sim. Quem não tem medo de pegar um acesso central é quem não tem a mínima ideia do que está fazendo, né? É, Quem, quem sabe o que está fazendo, conhece a anatomia, usa ultrassom para pegar, entende a gravidade que isso pode ocasionar, né? É com muito interessante certeza. isso, cara. O conceito de quando você faz sem ultrassom, você acha que é sempre assim, jugular e carótida, né? É sempre assim. Aí você começa a ensonar o pescoço, você vê que às vezes o jugular tá para cá, tá abraçando a carótida, você fala, caraca, como é que eu fazia isso às cegas? Tem lugar que não tem jeito, tem que ser às cegas. Mas se você É. tem a disponibilidade, né? Aí Ultrassom você vai manda as ordens. rodando, vai rodando, vai para um lado, vai Hum. para outro, vai para baixo, vai para cima. Você fala, puta, desaprendi a pegar essa porra, não tô acertando uma. É. E aí eu tenho meu dia de consultório,
Faço consulta, faço estética venosa, flebologia estética, né? Tratamento de varize, microvasos. Então consigo fazer de tudo um pouco, cara. Isso é muito bom para minha prática e para onde eu almejo estar daqui a alguns anos, assim. Que é... Você trabalha no SUS? Não, hoje minha prática é toda privada aqui em São Paulo. Não estou mais trabalhando no SUS. Entendi. Assim, minha rotina é parecida com a sua também. Eu trabalho nessa mesma linha também e eu acho que é uma das coisas bacanas da especialidade. Hoje eu vejo que a possibilidade, né? Eu acho que esse é o grande X da questão. A gente decide tudo muito novo. E eu vejo alguns colegas em especialidades mais engessadas que a mudança, ela obrigatoriamente partiria de uma mudança de especialidade. Cara, eu sinto dentro da vascular que a gente pode direcionar nossa vida para o lado que a gente quiser sem mudar de especialidade. Então, se você decidir, quero ser um radiologista e morar no interior do Amapá, você vai ficar vivendo fazendo Doppler lá. Tranquilo. É uma flexibilidade gigante, né? Quero ficar na hemodinâmica todo dia, o dia inteiro. Você consegue. Quero fazer, também. Quero abrir uma clínica de estética. Você consegue, sem mudar de especialidade. É verdade, dentro cara. da mesma especialidade, sabe? Você acha que tem muito cirurgião frustrado, cara? Você observa isso? Muita frustração de alguns colegas? Eu sinto isso também, cara. Que o cara, sinto, velho. Quando ele entende o que é o mercado cirúrgico, já tá tarde. E aí ele fala, pô, entrei numa fria. Cara, sinto, velho. Sinto muito, mas muito assim. Tanto que às vezes eu até evito conversar, porque quando o cara já começa falando, isso aqui tá uma droga, isso aqui tá uma bosta, não sei o que lá. Eu prefiro não entrar no mérito. Não. Mas eu vejo muito mesmo. Eu vejo alguns colegas frustrados também. E aí quando me perguntam assim, tem muitos estudantes de cirurgia de medicina, mas que quer cirurgia vascular, que me segue por causa das ligas, por causa do foguete na madrugada e tal. E alguns me perguntam assim, né? Escolho vascular, não escolho? E daí, cara, a dica que eu dou é para não fazer o que eu fiz, que é escolher... que é escolher com base na ponta do iceberg. Pô, eu olhei na endarterectomia de carótida e escolhi. É isso. Quantas você faz num ano, né, cara? Um grande centro faz 2 por mês, né? É isso, né? Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos você vê outro volume porque tudo drena para uma única localidade. Sim. Mas a minha prática, por exemplo, é isso. 1, 2 por mês. Então, eu peguei a ponta do iceberg e defini. Não é por isso que você tem que definir. Você tem que definir pelo feijão com arroz da especialidade. Então, o que é o feijão com arroz da vascular? É varize. 90% do consultório. Os outros 8% é trombose. Aí sobra 2%. Né? Agendou errado. Daí sobra 1%, que é todo o arterial. Então, cara, o cara que está no processo decisivo, ele tem que chegar para o especialista e perguntar qual é o feijão com arroz da tua especialidade. Porque se o cara gosta de operar, vamos lá, câncer de rim por robô, massa demais, mas você vai quebrar pedra por uterolitotripsia o dia inteiro. Então, se você não gostar de pedra, a chance de você ser frustrado no futuro é muito grande fazendo urologia. E eu acho que esse é o grande problema, assim, dos colegas cirurgiões. Eles entram na especialidade... Idealizam, né? Idealizam. E aí eles encontram uma realidade que é muito mais dura. Não vou nem entrar no mérito aqui de logística, de troca de sala, lida com equipes, dificuldades hospitalares, com remuneração. É isso mesmo. E ele opera lá apêndice todos os dias. E para o cara isso vira frustrante, né? Então, tem que tomar cuidado no processo de decisão da carreira, porque se você não gostar de varize vascular, é complicado. Porque mesmo no ultrassom, você faz ultrassom de varize. Não tem jeito. Eu vou só complementar, que eu penso bastante sobre essas coisas também. E eu vejo que, assim, tem como o cara fazer vascular e não se relacionar com varize. É só ele fazer sobreaviso todo dia. E aí ele vai se relacionar com catéter todo dia. Você tem que escolher. É isso. Não, você tem que escolher. Você quer fazer cirurgia vascular? Não tem como nenhum cirurgião vascular escapar de uma rotina que envolva ou varizes ou acesso. É impossível. É impossível. Impossível. Se o cara trabalha muito com arterial, via de regra, ele está num sobreaviso de hospital, ele pode até ser a equipe dele que vai fazer.
mas é impossível o cara que faz muito arterial não ter algum sobreaviso, e esse sobreaviso vai ter muito catéter. E o E cara que está começo no de carreira, né, consultório, o time? não, Começo de aí, carreira é o quê? Você pega qual que é a grande moeda de troca que eu tenho para minha equipe, por exemplo. Me considero um cara super bem formado, mas qual que é a moeda de troca? É disponibilidade. O que o disponibilidade. chefe de uma equipe quer, né? Ele quer o cara que é bem formado, que aqui em São Paulo você encontra um Hum, vascular bem formado em cada esquina, né? Tem muito. Ele quer o cara que toque o fim de semana, que entre no feriado hum, resolvendo os hum, problemas. Então, começo de carreira é isso, né? Você ser bem formado aqui em São Paulo é hum, cortar na linha mediana para baixo. Se você não está ali, você já tem uma certa dificuldade, né? Para você entendi. almejar espaços maiores, qualquer capital, né? Aí vocês também passam por isso, né? Sim, sem dúvida. Marcelo, que é cirurgião plástico aqui, que trabalha com a gente aqui no Foco, ele bate muito nessa tecla. São Paulo é a terra da disponibilidade. Quando você oferece muito a sua disponibilidade, você acende. Se você Acende. começa a podar, o cara é meio que ele dá uma chance. Ele lhe chama uma vez, ele chama duas, você não vai, ele nunca mais lhe chama. Tem Isso é um. verdade, cara. E o contrário também. Você vai na É, primeira, vai na segunda, você ganha teu espaço, né? E é isso que perfeito. acontece, né? Hoje, dentro dessa sua rotina, qual que o procedimento que você mais faz e o que você mais gosta de fazer? Cara, o que eu mais faço disparado é catéter. Eu faço muito acesso, né, Catéter, cara? né? Tava fazendo agora, vou fazer amanhã, vou fazer no fim de semana, talvez no Natal. A gente faz muito acesso, cara, pra caramba, assim. E por incrível que pareça, eu gosto, cara, até hoje eu gosto Sim. de fazer punção ecoguiada, acho que demanda uma habilidade ali que você tem que desenvolver, manipular o fio guia, você entender o fio guia, puta, legal demais. Eu me dou bem assim, gosto. Agora, o que eu mais gosto de fazer, disparado, é angioplastia de carótida. Esse eu acho o mais Hum, desafiador, delicado, acho que é o mais nobre da cirurgia vascular. é E mesmo, mano. cara. Qual que é o Que teu? coisa! Cara, só para você ter uma ideia, semana passada a gente conversou com o Alexandre Drayton, que é Tá, um colega fera da neurointervenção. certo. E hoje, para mim, eu conversando com ele, pô, um cara que faz, sei lá, já fez 500 angioplastias de carótida e faz AVC, então quando complica ele resolve. Ele resgata. Eu sinto muito que o espaço do cirurgião vascular no território carotídeo ele tem ficado muito para cirurgia aberta, porque a neurointervenção, por conta não só da rotina, pelo menos aqui em Salvador, de fazer muita angioplastia, eles também resolvem as complicações. Cara, isso é uma verdade. Então, Às vezes o paciente não chega para nós também, não porque chega. chama, Aqui chama direto a é a neurointervenção. neurointervenção, exato. E É. aí é uma coisa que eu falo assim, porra, angioplastia de carote da tendência não tá para mim, não. Eu não vou É uma área para. que tem muita gente colocando a mão, né? O cardiologista às vezes Ah, coloca a mão, sim. né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem muito cardiologista fazendo carótida, né? O Hum, neurointervenção, os radiointervenção, às vezes vão, né, cara? Mas eu gosto muito de fazer a horta, mas o material da horta, ele é mais grosseiro, as endopróteses são ah, maiores, o guia vai, o guia volta, tá tudo bem. Na carótida, não, né? Carótida tem que ser entendi, ali, preciso. Eu adoro o entendi, procedimento, cara. É rápido, é efetivo, entendi, vai muito bem. Sem entendi, disparado é que eu mais entendi. gosto. Massa, massa. Muito legal, muito legal. E assim, pontos positivos e negativos da vascular, se você fosse resumir. Bom, para a turma que está fazendo medicina ou está na geral e está no processo decisivo, cara, eu acho que é disparado a balança pende para o positivo, né? Pô, tava falando com uma liga de cirurgia vascular semana passada, tava ensinando algumas coisas para eles. E aí começamos a falar sobre carreira e futuro, né, cara? Sobre, pô, olha só como as coisas têm evoluído de forma rápida, né? E algumas pessoas têm perdido o mercado, algumas especialidades terminando e outras especialidades Sim, em profundo e crescimento exponencial. Eu acho que a vascular está no lado de cá, de quem está se desenvolvendo e ganhando sim, território, né? Porque a gente vai por catéter, a gente vai minimamente invasivo, a gente funciona na radial para tratar a uterina lá embaixo, para tratar a carótida, a gente usa o Doppler, a hora que entrar a inteligência artificial, a gente vai agregar. Já tem robô na cirurgia vascular, né? Fazendo angioplastia por robô.
Então, só pontos positivos em relação a isso, a flexibilidade e a escolha profissional que você comentou aí. É animal demais, né, cara? Também Tem acho. cirurgiã vascular que tem vida de cirurgia plástica, né? Que é dermatologista. Você vê as meninas no Instagram, assim, são dermatologistas tratando estética venosa, muito flexível, né? Mudar de Sim. carreira mesmo, né? Então, são todos pontos positivos, cara, que eu acho. Pontos negativos, deixa eu ver. Talvez seja esse volume absurdo de uma única doença no consultório. Então, por Hum, exemplo, essa profissional, né, que trata estética venosa. Diferente de uma dermatologista que faz botox, fio, ah, laser, peeling, não dá, a gente faz só vasinho, né? E varize. Então, se, por exemplo, é um negócio que eu sempre penso, se surge uma tecnologia capaz de acabar com microvasos de forma robotizada, acaba a tua profissão. Então, você colocar todos os ovos numa única cesta é perigoso, eu seria temerário, né? Então, acho que esse talvez fosse um ponto negativo. Outro ponto negativo, tempo de formação tá um pouco longo, longo, né? né? É, Mas todas estão também, né, o time? Eu não sei como é que tá para Uro lá, para os caras, mas acho que também tá longo pra caramba, né? né? Você tem razão. O tempo é longo, mas via de regra para qualquer especialidade de procedimentos e tudo tem se tornado realmente uma máxima para todas. Se você quer fazer oftalmo e quer operar bem, não são uns 3 anos de oftalmo só. A gente conversou com Lícia, que está em Cleveland, e ela fez 3 anos de oftalmo, depois fez mais 3 anos de alguma coisa lá do olho, que eu não lembro mais, e está 2 anos em Cleveland, porque ela quer operar. Então, assim, Parou de é, contar já, que vai virar R10, já, né? é, Nem vou contar mais isso aqui, né? não. Agora, uma coisa que você colocou que eu acho que é bacana é que, assim, hoje, já a gente já tem um tempinho que terminou a residência, eu já vejo o consultório vascular, mesmo esse consultório que tem uma predominância, né, de doença venosa, quando você se aprofunda um pouco mais no entendimento da coisa, ele fica heterogêneo. Num primeiro momento, parece uma coisa só. Você pensa assim, pô, é variz, né? Fazer veia, fazer veia. Quando você vai olhando com um pouco mais de. É o que eu falo. É o mesmo olhar da endovascular. Quando você liga ele no consultório, que você liga o modo desafio, que você vai a fundo, que você planeja, ele fica bem intrigante também, bem bacana. No início eu pensava um pouco assim, pô, parece tudo a mesma coisa. Mas você vai estudando, você vai aprofundando, você vai individualizando, ele fica bem legal, cara. Eu acho que assim, dá para você, mesmo numa linha que parece ser monotemática, você pegar muita nuance, cara. Eu vejo isso assim. E porque tem Você tem muita razão. variação. Mesmo Né? porque, por exemplo, se a moça te procura com queixa de estética venosa, né? Ela tem pai e mãe, que devem ter 60 anos. Como é que tá o rastreio de carótida dos pais, né? Ah, também. As coisas começam a Também, converter, exato. né? Vem acompanhada de mais alguém que é mais novo, que é mais velho. Tudo entra E mesmo na na própria saúde paciente, vascular. cara, ela às vezes chega com uma queixa que ela acha que é da variz, e quando você vai entrando na rotina dela, entendendo o dia a dia, não tem nada a ver. Então você pratica medicina ali, você não está fazendo só uma Com coisa certeza. que parece, sabe? Aí você vai e É. faz o exame, mostra, aquilo não se correlaciona. Então, se você me perguntar assim, cara, se inventarem um robô que trata a variz, você está preocupado? Zero preocupado, bicho. Porque assim, o robô pode até resolver a variz, mas fazer o que eu faço, o robô não faz não, negão. É legal. Mas não Você é um faz puta mesmo, profissional velho. heterogêneo, né? Habilidoso, tem É, lida social, então é muito diferente, né? é, Mas você tratar uma única doença talvez seja sim, um pouco perigoso, né? é. Por Mas mais que como a você doença promova a ela é saúde bem vascular. prevalente, rola também, é muita doença, velho. E vem cá, se eu lhe perguntasse assim, Arthur, você, porra, um cara que. Você não trabalha como professor oficial em faculdade ou como preceptor em alguma residência? Trabalha não? Não, cara, não trabalho. Eu trabalho apenas nos cursos de formação aqui, né? Dando aula. Massa, massa. A gente hoje também conversa muito sobre isso, né? Alguns anos atrás rolava uma ideia de que, para você ser professor, você tinha que estar numa faculdade. Eu sou professor de uma faculdade também, mas entendo que não é necessário. Então a gente tem como fazer com que
as pessoas possam, de alguma forma, aprender um pouco com a nossa rotina, sem necessariamente estar oficialmente ligado a nada disso. Dentro desse seu convívio, o que é que você entende que são as características principais de um bom aluno? De um bom aluno, cara? Um bom aluno, um bom aluno. Um bom aluno, assim, de faculdade, é isso? Um cara que bom você aluno fala, de porra, medicina. esse cara é bom, bicho, esse cara é bom. Esse cara é bom, assim, que Difícil características que essa. lhe chamam a atenção? Cara, eu acho que teria que refletir um pouco, assim, mas agora você me deixou de calça curta, que eu acho que um bom aluno, cara, o melhor adjetivo que ele possa ter, eu acho que é proatividade, eu acho, cara. Proatividade. Porque o cara tira nota, o cara se puxa saco, o cara ter presença nas aulas, é um pré-requisito basal. Isso o cara tem que ter, entendeu? Ele tem que ter uma nota mediana, pelo menos, ou uma nota exponencial. Agora, a proatividade muda o desfecho da carreira da Sim. pessoa, que é aquele cara que consegue observar uma atitude ou um erro, aprender ou engrandecer e correr atrás, montar o seu, e isso não termina nos fins do sexto ano. O cara leva isso para a Sim. residência. É intrínseco do cara. É você, por exemplo, e tua equipe montando foco cirúrgico, né? E a proatividade, ela não está diretamente relacionada com o resultado em notas, né? Não. Por exemplo, se você pegar assim, cara, quem são os grandes caras que lideram o mercado cirúrgico? Será que são os melhores operadores, o cara mais Não. técnico mesmo? Ou será que é o cara que sabe lidar melhor com equipe, sabe lidar melhor com enfermagem, Relacionamentos organizou interpessoais. melhor, né? Percebeu nele mesmo um déficit e chamou um primeiro auxiliar que supra esse déficit, né? Então eu Perfeito, acho que cara. é isso, cara. A proatividade, e às vezes o cara que é proativo, ele não tira nota boa, porque ele tá colocando a proatividade dele na atlética de medicina, tá ligado? Às vezes ele está colocando a proatividade dele no centro acadêmico ou numa liga específica de alguma especialidade, e aí a nota dele é ruim, mas não é, Mas não é porque não tá fazendo nada, né? não é porque ele não está fazendo nada. E essa é uma característica que vai mudar a carreira dele. Então acho que eu escolheria essa. Tem uma outra também que eu acho bem bacana, que é a curiosidade, cara. Eu Curiosidade, acho sem que dúvida. a curiosidade é aquilo que faz o cara ir um pouquinho mais além. Porque a gente está aqui conversando, né? Você está dando a sua opinião, eu estou dando a minha. E nada mais do que isso. Não, nada mais do que isso. É só a nossa opinião. O cara curioso, quando escuta a gente falar, ele não se contenta, ele não se basta com o que a gente está falando. Ele vai lá. Porra, o time falou de angioplastia de carótida. Que porra é essa? Que é essa Aí ele vai parada, né? lá, vai atrás. Pô, os caras estavam falando de Doppler, ele vai atrás. Então, eu acho que o curioso, o proativo curioso, esse, meu irmão, Ninguém esse vai segura longe ele, né? demais. Ninguém E não segura, dá velho. certo aqui, ele tenta ali, tenta lá, e vai tentando. Exato. Aí faz 10 tentativas, uma dá certo. Beleza, né? Pelo menos uma deu. Daí ele faz mais 10, Exato. mais uma dá certo. Duas agora, e assim por diante. Eu acho que é isso aí, massa. E dentro dessa. Você não vai em casa, né? Você já falou que você não vai em casa, tem a vida corrida. Tem algum hobby? Você acha que. Você tem algum hobby? Acha que é importante ter algum hobby dentro dessa formação, dessa vida do Tenho, vascular cara. também? Pô, sempre teve, né? Sempre tive, né? E em certos momentos tive que abandonar, né? Tipo, pô, no R1, no R3. Você abandona teus hobbies, né? Teu hobby é comer uma pizza na virada do plantão ali. Mas, cara, consegui voltar agora a fazer as coisas que eu gosto, né? Então, eu curto muito fazer natação, cara. Natação? Consegui voltar esse Nossa. ano. Malhar, sempre malhei, cara. Esse ano consegui malhar de forma mais disciplinada, cuidar da minha saúde também. Puta, é Sim. importante isso, né, meu? A gente passa o dia inteiro de colete de chumbo lá, se ferrando, comendo mal. E aí, pô, é uma especialidade que tem o quê? 30, 35 anos de vida útil, né? Não dá pra chegar lá no fim todo zoado. Então, Não. tenho me atentado mais a isso. Eu piloto moto, cara, sempre gostei de pilotar. Hum, Meu pai pilota também, então aprendi com ele e tal. São as coisas que eu gosto de fazer que na minha hora massa. vaga aqui, cara. Né? E é uma coisa que, também trazendo para a especialidade, a gente vive isso no consultório. Dificilmente você vai pegar um cara, faz natação, que
faz musculação, chegar no consultório e não tá com dor na perna. Não acontece, Não né, acontece. Então, isso o é uma estilo coisa de vida do cara. que o estilo de vida do cara, até não entendo isso como recomendação, mas existe uma coisa que se chama credibilidade. E a credibilidade, ela começa no visual. Então, imagine que você chega num cardiologista, o cara tá lá com cheiro de cigarro, 200 quilos, a credibilidade dele cai em relação às orientações que ele vai lhe passar. Você leva 3 segundos para conseguir analisar uma pessoa e ter uma primeira impressão dela, né? E é isso, cara. Se você encontra um cara que fala sobre nutrição esportiva e ele não tá em forma, talvez não precisa ter super no shape, mas o cara tá bem, né? Tá saudável. Tá saudável. A credibilidade dele cai, né? Mesma coisa que o cirurgião vascular. Cara, eu vejo isso assim como uma mudança de paradigma. Tipo a geração anterior, a geração do meu pai, por exemplo, não se atentava muito para isso, cara. Comia mal, fumava, trabalhava igual uns camelos, talvez fossem melhor de trabalho que nós, né? Mas a nossa geração, eu acho que é mais esperta em relação à própria saúde, assim. A geração de baixo ainda mais, assim, né? Mais atenta a isso, né, cara? Eu acho que a nossa geração, é uma frase de Marcelo, a gente é novo demais para ser velho e velho demais para ser novo. É verdade. A gente está numa transição, cara. Eu me vejo, acho que você também se vê nesse meio termo, que a gente tem bastante característica dos nossos pais e a gente também tem muita característica de uma geração mais nova. Tanto que a gente está aqui agora, na internet, você de São Paulo, eu de Salvador, trocando ideia, dividindo nossas experiências através de um celular. Então, isso é novo. Agora, vivemos uma rotina de velho, muitas vezes, que trabalha o dia inteiro, capa de chumbo, boleto para pagar, isso daí. Vários. Então, eu acho que essa nossa vivência, ela, pelo menos eu acho bacana, ela é frutífera e entendo que a nossa preocupação, ela deve ser compartilhada sempre com os nossos pacientes, porque pela nossa rotina da especialidade, o cara que não tem uma atividade física regular, o cara que não tem essa preocupação, indubitavelmente ele vai lá para angioplastia de carótida. Ele vai. E é uma época onde o paciente te conhece muito melhor do que você imagina, porque ele te vê nas redes sociais, ele vê teu way of life, ele conhece a sua família. Então eu tenho muito paciente que às vezes eu não me atento, mas ele, doutor, te vi no tal local. Porque às vezes ele não viu no meu perfil, mas ele viu no perfil de alguém, né? Então, se você tenta vender em consultório aquilo que você não faz, eu concordo muito com você, o que você falou aí, cara. Você não tem autoridade para falar pro teu paciente, cuide da sua saúde, né? Use meia elástica. É isso que acontece. Falar, qual é, doutor? Tô ligado na sua, eu quero enrolar, Te vi com o cigarrinho lá no Instagram. E vem cá, o que você acha hoje que não te contaram na faculdade e que hoje você gostaria que tivessem te contado? Aquela dica assim, quente, que hoje tá bem claro para você, mas que nunca lhe contaram. Boa, cara. Eu acho que o grande insight que eu não tive e que eu queria avisar o Arthur naquela época é isso, que o melhor profissional não é o cara mais técnico. Ser um bom profissional envolve muito mais do que ser tecnicamente habilidoso. E vai além disso, cara. Você, às vezes, tem muitos profissionais medianos que têm sucesso profissional porque percebem isso e agregam à sua equipe alguém que tem essa qualidade. Né? Então, se você tem vontade de traçar uma carreira cirúrgica, você ter o mínimo de habilidade é fundamental para você poder se defender, tratar seus pacientes, mas não é isso que vai ditar se você vai ter sucesso profissional ou não. Vai muito além disso, né? Então, hoje muito se fala em soft skills. Eu acho que é aí que mora o pulo do gato. Porque, cara, você ser bem informado, você fazer uma boa residência, você ler o tratado da tua especialidade, isso é basal, vai ter que fazer. Não te diferencia do outro, né? O que te diferencia? Você, no mínimo, falar bem uma segunda língua, você ter uma noção sobre
conteúdos administrativos para o teu consultório, você saber organizar a tua vida financeira, cara. Pô, fundamental isso. Você não precisa esperar você se formar para você ler um pouco sobre mercado Sim. financeiro, sobre poupar dinheiro, investimento, mesmo porque você vai ter que fazer um investimento numa máquina, num curso, numa pós-graduação no exterior. Eu foquei muito em operar bem, com a mão direita, com a mão esquerda, arrancar a vesícula em menos tempo. Não é isso, cara, que faz o cara ter sucesso, sabe? Acho que Entendi. essa é a grande sacada que quem está estudando medicina agora deveria se atentar. Pois é, eu vou lhe falar uma coisa. Meu pai me falou isso. Olha lá, Então ó. eu tive, Eu devia ter recebido essa ligação aí quando tinha, quando cara, eu estava no quarto ano da medicina. cara, eu tive isso, graças a Deus, assim. E a minha briga era o contrário. Porque eu entrei na faculdade e aí você entra com essa cabeça técnica, 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 É o cara técnica. da nota, né? No cursinho é É. nota, né? E aí meu pai, ó, puxava minha orelha. Porque ele falava, eu quero você aqui comigo no centro cirúrgico. Você não vai deixar de vir assistir uma cirurgia minha, não vai deixar de estar aqui comigo, conhecendo as pessoas, aprendendo a se relacionar para ficar lá fazendo prova de bioquímica. Deixe de ser bocó. Ele brigava comigo, porque ele falava, você tem que ser um aluno, você não pode ser o pior da turma, não gaste seu tempo tentando ser o melhor, porque Não é não é o isso? caminho, e venha comigo. Conheça as pessoas, se relacione, aprenda, olhe os outros, olhe os mais velhos, vejam como é que eles tratam as pessoas, como é que você vê que as coisas funcionam, sabe? Ele sempre... E eu, pô, pai, vou faltar aula para ir na cirurgia, não sei o que lá, vou tomar falta, porque você quer ser todo certinho, né? Certinho, né, Quer... cara? E Olha o que ele a voz da sempre experiência te batia. entregou. É isso É, aí, né, cara? E uma parada, meu, que hoje está muito em voga, assim, que eu sempre falo para as pessoas, é a educação financeira, sabe? Cara, sim, não tem que esperar para se educar financeiramente. Pô, se você não ganha nada de dinheiro, você usa a mesada do teu pai, você já tem que saber como guardar e se organizar, porque no fim das contas, cara, é importante isso. Como é que o médico se aposenta, né? sim. Pergunta que às vezes o estudante de medicina não sabe. Como é que você se aposenta? É pelo governo? É uma previdência privada? Então, tem que se atentar a isso lá no começo, porque isso pode mudar a tua trajetória, né? A tua carreira. Essa foi a parte que meu pai, ele não sabia, então ele não compartilhou comigo, porque ele nunca foi um cara disso daí, que aí eu vi os erros dele, eu E se percebia atentou. como que ele não tinha, e aí eu falei, opa, isso aqui eu preciso melhorar, eu preciso então, falar em aluguel para meu pai, até hoje ele fica assim, mora de aluguel, Não tá entende o maluco? motivo, né? Não, ele acha um absurdo, ele acha um Aham. absurdo, sabe? Então, assim, são coisas que a gente vai ouvindo, vai filtrando, vai melhorando, eu concordo com você, até Vanessa também mandou uma pergunta aqui que você já respondeu, quais os assuntos extra-medicina que um cirurgião deve saber, acho que você pontuou exatamente as soft skills, habilidades financeiras, né? Eu coloco uma coisa também bem interessante dentro das soft skills, a habilidade de comunicação. Você falou ali Perfeito, cara. É numa isso mesmo. segunda língua, mas e quando eu falo comunicação, alguns entendem como oratória. Não. Oratória é uma parte da comunicação. Mas quando eu falo comunicação, eu falo desde a sua relação ali com seus colegas, a forma como você se comunica com eles, né? Isso cara, faz muita diferença. Então, aprender a se comunicar legal, a passar as informações para os seus pacientes, a passar as informações para os seus colegas, a passar informação nas mídias sociais, tudo isso eu acho que é uma habilidade hoje que não dá para o cirurgião ficar passivo. Não dá. Não Não dá dá. mesmo, cara. Quem tenta virar as costas para isso aqui, por exemplo, que é a rede social, tá indo contra alguma coisa que já está É, estabelecida. Isso aqui já não vai foi. passar, isso aqui não vai Não vai. mais deixar de existir. Pode não ser Instagram, pode não ser Facebook, TikTok, Uhum. mas vem outro por aí que vai tomar o local e vai funcionar muito semelhante. Então, a dica é aprenda como utilizar de forma ética e adequada e divulgue as suas habilidades nessa parada, Sim. porque pode virar uma ferramenta que De muda a tua trabalho, carreira, né, cara? com certeza. Tem que A gente aprender, não tem jeito. a gente não tocou no assunto, mas o Arthur, ele tem um perfil, né, no Instagram, quem não conhece, chama Fogart da Madrugada.
que assim, foi uma iniciativa sensacional, que além de tudo o cara desenha bem pra caramba também, é super criativo, então é um perfil que comunica. Eu acho que a grande sacada do Fogart é comunicar bem com os vasculares, com quem está vivendo aquele mundo, sabe? Então, assim, é genial, mesmo, porque cara. você fala, você vai exatamente ali, você pega os trejeitos, você pega o vasculário, né? As expressões, as charges, todas elas muito conectadas, né? Com o mundo do cara que está ali no dia a dia. Às vezes é que nem aquele filme chamado Ó Pai Ó. Não sei se você já assistiu, vi, que é um claro. filme que só baiano dá risada, eu acho. Porque fala, muito, comunica muito. É a língua de vocês, né? É a mesma coisa. Um cara que não vive ali, talvez, a rotina da vascular, ele olha o Fogart e não... Não entende, né? A minha mãe não entende. Ela olha e fala, que desenhos bonitos. E acaba aí, pá, já fecha. É isso, cara. Não tem, né? Mas é a linguagem que a gente usa internamente. E assim como existe a nossa, existe a linguagem do paciente, né? Sim. Então, por exemplo, uma habilidade que é muito interessante, as pessoas até às vezes têm preconceito em relação a isso, é a habilidade de venda. Agora, pensa na ponta da linha. Você que está na medicina aí, você já se formou, já fez as especializações que você queria, você está dentro do teu consultório com o paciente. Ele pode, por exemplo, operar o rim dele com 10 profissionais da tua cidade. Por que ele vai operar com você? Na boa, ele não pergunta sobre o seu diploma. Não é isso, cara. Ele vai definir pela tua técnica de persuasão, pela segurança que você passa para ele e pela tua tática de venda. E venda, né, cara? Venda não é denigrir. Não é pejorativo. Não é pejorativo. É você expor para ele de forma adequada os motivos de que ele deve operar com você. E não tem nada de errado com isso, né? E existe técnica para isso. Com certeza. Que dá para se aprender. Concordo totalmente. Se você olhar para trás nessa sua trajetória sensacional, faria alguma coisa diferente? Eu teria comprado uns bitcoins, eu acho, viu, cara? E aí eu já ia estar fora, né? Tá fora nada, velho. Acho que a gente não para, não. Você diminui. Ia estar desenhando você igual, muda, você abre mão de uma coisa e tal. Mas eu acho que já tive a experiência de conversar com pessoas que chegaram lá, né? Que a gente sempre fica nessa assim, vou chegar lá. Caras que chegaram lá, aonde a gente almeja chegar. E o discurso é sempre o mesmo. Você chega lá, às vezes você até tira 2, 3 meses na praia, mas você volta, você reajusta a sua rotina, você vai, né, balanceando algumas coisas, vai cortando o que você não gosta tanto, mas a ideia, né, falou em aposentadoria, eu acho que via de regra você não para de produzir, você não para de ser criativo, você não para de se envolver com as coisas que você gosta, o ambiente que você gosta, quem gosta de hospital, aquela resenha ali do conforto cirúrgico, velho, às vezes você tem vontade de ir pra lá só pra ficar conversando com a galera. Não tem nada a ver com dinheiro, cara, é uma brincadeira, né, assim, é incansável, né, você vai continuar fazendo e produzindo porque é aquilo que a gente falou anteriormente, né, você é proativo, então por que você criou isso daqui? Você não precisava estar aqui, né, não precisava ter criado o Fogart. Cara, você acha que com a situação que eu tô aqui, eu preciso desenhar no iPad à noite? Não, mas, cara, isso transmite informação, ensina as pessoas, mostra, eu ponho minha habilidade no papel, então é transformador, por isso que eu faço. É isso mesmo. É isso Agora, mesmo. o que eu faria de diferente, cara, assim, para ser pontual para quem está estudando medicina, eu teria feito um estágio internacional maior durante a minha faculdade. Não fiz porque eu pensei, vou perder um ano, vou cair com a turma de baixo, e eu não quero formar com a galerinha que não é minha amiga. E eu era muito na época da faculdade. Na faculdade, para tomar essa decisão. Hoje eu teria tomado sem sombra de dúvidas, cara. Porque da mesma forma como eu vivi coisas que mudaram o desfecho da minha vida no Exército, eu tenho certeza que eu teria vivido também num estágio internacional. E uma geração logo depois da minha, assim, conseguiu pegar alguns benefícios do governo naquela época. Puta, eu não vou lembrar agora o nome do programa, cara, mas tinha um puta incentivo para você ir pro exterior, passar tô lembrado disso mesmo. Foi do governo Dilma, cara. Assim, sem viés político nenhum, aconteceu naquela época.
A galera pode mandar aqui embaixo, depois se a galera lembrar. E você Porra, ganhava uma bolsa, tinha, cara, para ir para o exterior e ficar um ano lá produzindo ciência e tal. E você observar como os profissionais de outro país se relacionam com medicina, fazem medicina, o networking que você poderia ter feito lá, eu não fiz e eu gostaria muito de ter feito. Então, eu acho que seria essa a coisa que eu teria feito de Vanessa mandou diferente. aqui, Ciência Sem Fronteiras. Perfeito, Vanessa. Ciência Sem Aí, Fronteiras. ó. Não sei se existe ainda, Valeu. mas naquela época existia, né? Animal, né? Conseguir fazer um É, programa verdade. como esse, né, cara? Vale a pena. E às vezes você é imaturo para entender que você não tá perdendo. Ah, vou perder um ano, vou formar um ano mais velho. Nada. Bobagem, cara. Você vai formar um ano mais experiente. Isso vai É, te acelerar o teu crescimento profissional. concordo total. Tive a experiência das Forças Armadas também, eu servi a Marinha. Viajei pra caramba também, não fiquei no Amazonas, lá na floresta, mas rodei muito de navio. Então foi uma vivência mesmo de Forças Armadas, não foi o cara que serviu e ficou no hospital dando plantão. Então vivenciei e foi engrandecedor. Assim, não tenho como quantificar a maturidade que você adquire ali. E concordo com você, uma experiência internacional ela é engrandecedora e acho que realmente na época da faculdade é um momento bacana. Pode ser a qualquer momento, né? Se a gente Pode ser a qualquer cismar, né? A gente momento, claro. podia combinar de passar uns meses fora aí, né, bicho? Eu Arruma um acho. negócio desse pra gente A aí, a gente gente entrega vai os lá, boletos aqui fica. para alguém e passa um tempo lá Isso fora. aí, pô. Eu acho que estamos jovens, somos Sem jovens, dúvida. podemos, Sem sem dúvida. sombra de dúvida, fazer isso. Eu acho que a ideia é essa e você foi muito pontual e objetivo. E acho que isso é bacana, porque às vezes as pessoas têm dificuldade, né, de pontuar coisas que não fizeram, né? Sempre, não faria nada diferente, não, fiz tudo bem, tá tudo legal. Eu acho que Cara, você deu isso é uma dica muito uma legal, coisa velho. que eu faço muito no meu dia a dia, assim, é refletir sobre as coisas que eu fiz e as coisas que os outros fizeram. E eu uso muito Sim, isso em cirurgia, cara. Tipo, puta, quando o desfecho é positivo, eu dou uma refletida, assim, qual foi o passo que a gente fez que levou para esse desfecho? Em especial quando o desfecho é negativo, cara, a gente fica triste às vezes e tal, mas acho que não tá aí o processo de aprendizado com o caso. sim. Então, assim, pô, será que a gente precisava mesmo ter feito aquele tempo cirúrgico e daí a partir dali. E eu faço isso com a minha carreira também, sabe? No fim de cada virada, de cada momento da minha carreira que eu estou construindo ainda, eu penso, né? Pô, se eu tivesse feito isso, talvez eu tivesse plutonizado essa ação, teria melhor. Ou se, né, se eu não tivesse feito isso, eu estaria pior. Então, eu fiz isso com a minha formação na faculdade, na graduação, terminei meu mestrado, estou pensando já no doutorado, e é um Oh, processo de rapaz, é um que processo de homem, reflexão, cara, que é muito importante, né? Às vezes a gente deixa passar assim, né, e acaba perdendo ali um momento de aprendizado. sem dúvida. Cara, assim, ó, não tenho palavras para lhe agradecer. Foi muito bacana poder compartilhar suas vivências. Eu acho que a vontade que eu tenho é ficar mais e mais e mais e mais, a gente conversando aqui a noite Venha para toda. São Paulo aqui. Não, eu vou, Mas, velho, a gente com vou. Eu acho que certeza. assim, a internet tem esse ponto positivo de poder aproximar a gente, né? Então isso é fantástico. Então queria lhe agradecer demais pela tua disponibilidade, agradecer demais o jogo totalmente franco e aberto que você teve aqui hoje, falou tudo, sem formalidade, direto, reto. Então a gente acredita muito nesse tipo de comunicação. Ninguém aqui tem tempo para perder. Quem está ouvindo a gente não tem tempo para perder, você não tem tempo para perder. Então a gente tem que fazer essa hora ser a mais valiosa possível, cara. E foi assim valiosíssima. Quem acompanhou, eu tenho certeza que curtiu. Eu aprendi demais. Eu anoto, irmão. Ó, eu Olha anoto lá, tudo. vira um mapa Sabe por quê? mental, hein? Cara, porque Massa, isso que daqui legal, eu cara. passo a limpo, cara, e eu aprendo. As pessoas não têm noção de como uma hora conversando com um cara como você é engrandecedor. Então aqui, ó, anoto tudo e daí amanhã Legal. eu vou digitalizar, vou fazer as reflexões, porque isso aqui é muito valioso. Então, obrigado de verdade. Eu que Eu acho que agradeço, cara. quem acompanhou pôde aprender bastante. As portas do Foco estão abertas para você sempre, então conte com a gente para o que você precisar. E acho que é isso. Obrigado demais. Valeu, time. Ó, o projeto de vocês aí é fenomenal. Eu acredito muito nesse tipo de iniciativa e acho mesmo que vai mudar a educação médica no Brasil, cara.
você escutar só o que os teus 24 professores têm para falar em sala de aula é bom, mas é muito pouco, né? Quando que a gente pode escutar um cara do norte, do sul, do oeste falando e aprendendo sobre isso? Então, vocês estão de parabéns, quero muito parabenizar teus sócios aí nessa. Vou fazer um jabazinho aqui, convidar todo mundo para seguir o Fogart da Madrugada. Lá a gente divulga conteúdo de cirurgia vascular. Às vezes é muito técnico, mas também tem um conteúdo que é um pouco mais acessível. E para a galera escutar o Frame do podcast, a gente divulga todo mês, né, 2 episódios em cirurgia vascular. Estamos começando a falar um pouco sobre carreira agora. A gente fez um podcast sobre fellowship internacional com a Carla, que está em Dallas. Bem legal para a galera escutar aí também. E me seguir aqui no Dr. Arthur Curtarelli, que eu divulgo um pouco da minha rotina em cirurgia vascular e conteúdo também em cirurgia vascular. Obrigado pelo espaço, cara. Sensacional! Quando eu for para a Bahia, eu vou esquecer a carteira aqui em São Paulo, tá? Pode vir quando você quiser. E quando a gente for pro Fellow Internacional, eu esqueço a minha. Pronto, aí vai ser em dólar. Obrigado, time, pelo espaço. Valeu, irmão. Obrigado demais. Boa noite Valeu, aí. viu? Valeu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Eu também. Tchau, tchau.